Você está ouvindo Estudo para o Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Tema: Relações de Trabalho. Texto básico: Colossenses, capítulo 3, versículo 22 ao capítulo 4, versículo 1. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Como deve ser o relacionamento dos empregados e patrões cristãos? O psicólogo Daniel Goleman, PhD da Universidade de Harvard, com seu livro Inteligência Emocional, traz o conceito da inteligência emocional como o maior responsável pelo sucesso ou insucesso das pessoas no trabalho. A maioria das situações de trabalho é envolvida por relacionamento entre pessoas. Desta forma, pessoas com qualidades de relacionamento humano, como afabilidade, compreensão e gentileza, têm mais chances de se obter sucesso. Goleman procura demonstrar que as relações de trabalho serão melhores e o ambiente também quando esses princípios são aplicados. Muito antes de Goleman, o apóstolo Paulo já ensinava os diversos princípios para nortear os nossos relacionamentos, mostrando como os servos cristãos devem realizar o seu trabalho e como os patrões cristãos devem tratar os servos. Os princípios expostos por Goleman estão claros na Bíblia, mas Paulo vai além, como podemos verificar. Em primeiro lugar, realizar suas tarefas com o coração. Versículo 23. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração. Este é um princípio fundamental na Escritura, como expressa Salomão. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Este é o princípio de fazer de todo o coração. O coração aqui não é o órgão que bate em nosso peito, mas o centro de nossas decisões e emoções. Paulo está ensinando que o empregado deve aplicar o coração naquilo que realiza, fazendo o melhor. Na época de Paulo, via de regra, o empregado não tinha salário, pois era geralmente um escravo. Diante disso, Paulo recomenda que os servos obedeçam aos seus senhores não somente quando o Senhor está olhando, mas com sinceridade de coração. O empregado cristão deve ser um profissional qualificado que realiza todas as suas tarefas com todo o seu empenho, independente do salário que recebe. Você realiza o seu trabalho assim? Em lugar de se queixar do trabalho, faça o melhor que você pode. Em segundo lugar, realizar suas tarefas como para Deus, versículo 23.
Além de fazer o trabalho com todo o nosso coração, devemos fazê-lo como para o Senhor. Na visão de Paulo, quando terminamos nosso trabalho, devemos nos perguntar: isso agrada ao Senhor Jesus? E não simplesmente se agrada o patrão terreno. Assim, Paulo está nos ensinando a realizar um trabalho da melhor qualidade, e Paulo ainda diz: não somente na presença do chefe. Quando João Batista estava pregando, alguns soldados que se converteram lhe perguntaram: como devemos realizar o nosso trabalho? Ele respondeu: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Essa é a ideia bíblica. Façam o trabalho de vocês honestamente e bem feito, pois é para o Senhor. Esta visão deve nos levar a fazer o melhor que pudermos em nosso trabalho. Terceiro lugar, a maneira de tratar os empregados. Capítulo 4, versículo 1. Depois de falar como deve agir o empregado cristão, Paulo fala agora como o patrão deve tratar o empregado, mantendo um relacionamento como irmão. Hoje, os gestores de empresas têm sido orientados a ter proximidade dos funcionários, aprender a investir no sentimento de equipe, mantendo distante qualquer sentimento de solidão e ter um time formado por pessoas afinadas, alegres e positivas. As empresas têm hoje procurado profissionais que integram o Goleman. Há algum tempo atrás, os líderes ficavam distantes daqueles que lhes estavam subordinados, mas isso mudou com a nova perspectiva. Este é o princípio que Paulo fala aqui. Ele não está abordando apenas relacionamento entre funcionários e gerentes, mas entre patrões e empregados. Ou como ele diz, senhores e servos. Os senhores devem tratar os servos com justiça e igualdade, porque estão debaixo do senhorio de Cristo. Assim, a gente que trabalha como quem constrói prisões e há a quem trabalha como quem fabrica asas. Vasconcelos Júnior. A diferença está na maneira como encaramos as relações de trabalho. Todos estamos debaixo do senhorio de Cristo. Este é o princípio estabelecido pelas Escrituras que deve governar os nossos relacionamentos no trabalho. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação, a descoberta da cura para o coronavírus, por profissionais de saúde, orar pelos idosos e grupo de risco, para que haja consciência sobre o problema, para que se evite a propagação do vírus. Orar por aqueles que estão enfrentando as consequências por morte ou enfermidade, pelo nosso país e outros países, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.